Mas, lendo a palavra do Senhor, Tiago capítulo 2, verso 17 e 18 diz assim: assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então dá para nós, só nesse versículo, dá para nós entender que a salvação nossa é individual através da fé, e que nós temos que ter obras. Então não adianta eu lá na minha casa dizer para mim, eu ter a fé e a minha esposa ter a obra. Eu tenho que ter fé e tenho que ter obras. Quer dizer, vou passar essa palavra para frutos. Quer dizer, eu tenho que ter frutos. Quando nós ouvimos a palavra que o Senhor Jesus diz, para que nós tenhamos frutos dignos de arrependimento. Mas quando nós lemos ainda no Evangelho de Jesus segundo São João, segundo escreve São João no capítulo 6, verso 28 e 29. Disse-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. Então, Jesus disse que a obra de Deus é esta, que nós devemos de crer em Jesus, né? Nós devemos de crer em Jesus. E nós vemos aí Tiago dizendo que a fé se não tiver obras, ela é morta em si mesmo. Então, não adianta alguém dizer, não, eu faço caridade. Mas sim, existem quantas pessoas que nós conhecemos e que não são evangélicas ou evangélicos e que fazem caridades e fazem um trabalho até muito bem feito de caridade. Então nós vemos aqui, querida igreja, fé, esperança e amor. Nós vemos aí que são atribuições que fazem parte da nossa salvação, da nossa crença. Eu diria que a fé, da fé, deriva-se esperança, deriva-se amor, deriva-se justiça e deriva-se graça. Mas como assim, pastor? Nós vemos que a fé é crer. Jesus disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem tiver fé, quem crer, acreditar, será salvo. Quem não crer, não tiver fé na salvação, não vai ser salvo. Então, a palavra do Senhor que nos traz, nós vemos aí na minha concepção, da fé vem a esperança, da fé vem o amor, da fé vem a justiça e da fé vem a graça. Mas pastor, a graça é favor imerecido. Será, pastor? Muito bem. Então nós discorrendo, nós vemos que a fé é um atributo de Deus. Ela vem para nós através de algumas dádivas de Deus para nossas vidas.
Se nós chegarmos mais à frente, que depois nós ainda vamos relatar algumas passagens sobre a fé. Então a fé é atributos de Deus como dádiva, né? Dádiva para o homem. Por quê? Porque Jesus veio, ele veio cumprir a palavra do Senhor, as promessas que Deus deixou aos seus filhos, ao seu povo, após o pecado. E Jesus veio, e através da participação de Jesus, que ele veio para nos fazer com que nós acreditássemos nele. Nós vemos que os discípulos, os apóstolos, passaram a acreditar em Jesus pela obra que ele fazia, pelo trabalho que ele fazia e pela revelação do seu ministério que ele veio e trouxe ao mundo com poder, graça e grande glória, fazendo sinais, como é discorrido na Bíblia, escrito, sinais, prodígios, maravilhas, grandes obras ele fez. Então, através daqueles atributos de Jesus, o povo acreditou, começou a crer que ele era mesmo e é o Filho de Deus. Então passaram a crer, passaram a ter fé em Jesus. A nossa fé é em Jesus, porque ele é o autor, o consumador desta fé em nossas vidas. Então nós vemos aí a definição de fé. Fé é a palavra que significa confiança absoluta. Eu já digo aqui, em Deus e na sua palavra. Então, por que nós estamos aqui? Porque nós temos confiança absoluta em Deus. Isso é a fé que nós temos, que traz esta confiança absoluta em Deus e na sua palavra. E após, nós vemos que vem para nós, após esta confiança, essa crença, ela vem uma grande esperança em nós. E então nós vemos aí, através da fé vem a esperança. Através de você crer, você começa a ter esperança, vamos dizer, esperança de vida eterna, esperança de um dia melhor, esperança de ser curado, esperança de que Deus te dê uma companheira, um companheiro, esperança de que teu filho nasça com saúde, sadio, e assim por diante. Então, hoje nós temos aí a medicina, que ela até, através de ecografia e ressonância magnética, ela até detecta como está a criança no ventre da mãe, mas nós diríamos que não existisse esses aparelhos. Então, o que acontece? Mas de qualquer maneira, a mãe, quando está para dar a luz ao seu filho, ela tem a esperança de que aquele filho nasça. Então, a esperança vem através da fé, através de crer. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará. Então nós temos esperança. A esperança, portanto, não traz o que? Confusão. Por quê? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, através do quê? Através da fé, através de nós crer. Se nós não cresse, nós não tínhamos esperança. Mas sim, se nós não cresse, não tivesse fé, nós não teríamos em quem esperar. Ou esperar o que e de quem, não é assim? Então nós vemos aí, continuando, que a palavra fé significa confiança absoluta em Deus, na sua palavra. Por isso o salmista, está escrito no Salmo 125, os que confiam, então é confiança em Deus. Os que confiam no Senhor
são como montes de Sião, Salmo 125, que nunca se abalam. Por quê? Porque tem a confiança no Senhor. Através do que? Através da fé. Através de crer que o Senhor é o refúgio, é a fortaleza, é o socorro presente na hora da quê? Na hora da angústia, na hora da necessidade. Então nós vemos aí, se você quiser discorrer, Hebreus capítulo 11, verso 1 diz: a fé é o firme fundamento, quer dizer, a fé é a firme base. Quando se vai fazer uma construção, inclusive estão construindo um prédio perto da minha casa, e é o dia inteiro aquele bate-estaca lá, fazendo um firme fundamento para levantar o prédio. É o dia inteiro, eles colocam uma estaca lá, não sei, de 5 mais metros, para dentro da terra, batendo com bate-estaca em cima, aquilo vai entrando pouquinho por pouquinho. Então faz dias que eles estão ali batendo aquele bate-estaca. Mas por quê? Porque eles sabem, têm experiência que precisa ter um fundamento. Então nós sabemos que a fé é o firme fundamento, é o alicerce nosso para a nossa salvação, para nós sermos bem-aventurados. Então vem, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ora, se nós não tivermos fé, quer dizer, nós não estaríamos aqui. O que estamos fazendo aqui? Estamos, pastor, adorando a Deus, cultuando a Deus, aguardando a sua volta, que Ele virá arrebatar a sua igreja. De repente eu aqui vou viver mais 50 anos, mas Jesus pode vir agora. Não é assim? Então nós temos esta esperança. Ainda nos diz, quem tem esta esperança, o que quer? Purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. Nós precisamos agilizar nossa fé. Nós precisamos se deleitar nessa fé que uma vez foi dada aos santos, a eu e a você. Nós precisamos fazer uso dessa fé. Nós precisamos fazer uso dessa fé, então nós temos que procurar alguns meios, alguns recursos, para que a nossa fé, ela possa estar apta para a obra que Deus tem a revelar a nós e nós usar nesta obra. Então vejamos, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Não é assim? Muito bem. Quer dizer, a fé é o principal fundamento espiritual do ser humano. Eu estou falando em fé salvífica, não estou falando em fé natural. Eu estou falando sobre a parte espiritual. Eu estou entrando no espírito. Então vejamos, a principal coisa que nós precisamos ter, o principal fundamento nosso para a nossa salvação é a nossa fé. Quer dizer, a fé é crer. A fé é crer, é acreditar. Muito bem. Hebreus 12, 2 diz que Jesus, lá nos relata que Jesus é o autor e consumador desta fé. Então nós acreditamos, recebemos a palavra, esta fé, ela começa a brotar dentro do nosso coração, e ela vai à nossa alma, e ela começa a trabalhar com a nossa alma, o nosso intelecto. Nós começamos a entender. O apóstolo Paulo, ele nos traz uma palavra que ele diz que quando ele orava com o entendimento e no espírito. Quer dizer, nós temos entendimento, raciocínio perfeito
porque nós aceitamos a Jesus, e no momento que nós aceitamos a Jesus, que nós recebemos essa fé, nós recebemos em nós algo especial que discerne as coisas como espirituais e as coisas como materiais. Então eu e você, nós temos o discernimento através da fé, que ela nos traz a justiça, e que a justiça, ela nos traz o discernimento do que é justo e o que não é justo. O que é puro e o que não é, o que é impuro. Então nós vejamos aí a palavra. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. A fé inclui, na nossa fé inclui arrependimento. Quer dizer, diria eu, o arrependimento deriva-se da fé. Porque ninguém pode se arrepender sem primeiro ele ter o reconhecimento do que ele fez. Não é assim? Como que eu posso me arrepender se eu não reconhecer que eu errei? Então quer dizer, eu criei, de repente eu precisei de arrependimento. Então, através da fé, eu sei que eu tenho que me arrepender, que você tem que se arrepender. Então a fé inclui arrependimento, obediência a Jesus e a sua palavra. Quer dizer, cumprir aquilo que o Senhor exige de cada um de nós. A fé inclui dedicação pessoal minha e tua, para que haja obras dignas de arrependimento. Então nós vemos aí, a fé inclui fidelidade, eu ser fiel ao Senhor, você ser fiel ao Senhor. Ninguém pode ser fiel a Deus se ele não tiver fé. Ninguém pode ser fiel a Deus se ele não crê em Deus. Então nós vemos aí, algumas regrinhas que nós temos. Aí, vejamos, mas pastor, como é que vem essa fé? Vocês sabem, é simples. Quando nós lemos lá o apóstolo Paulo falando, relatando aos Romanos capítulo 10, 17, ele diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir, quer dizer, você creu porque você ouviu. Como ouvirão se não forem enviados? Quer dizer, como alguém pode ouvir sem ninguém falar nada de Jesus, do Evangelho para ele? Então a fé, ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, então, aí poderíamos classificar fé pequena, fé grande, muita fé, pouca fé. Então diríamos nós, como que nós podemos acrescentar a fé? Nós sabemos que quem acrescenta a nossa fé é o Senhor Jesus. Mas, digamos nós, se nós não nos dedicarmos na fidelidade, na obediência, no arrependimento ao Senhor, a nossa fé, ela vai definhando. Começa a perder já a esperança da vida eterna. Ele começa a perder a visão dos céus. Ele já começa a não saber mais o que é pecado e o que não é pecado. Ele começa a perder o discernimento das coisas santas e as profanas. Então nós vemos aí, a fé inclui arrependimento, obediência, a palavra do Senhor, a Deus, dedicação pessoal e fidelidade ao Senhor Jesus.
Nós temos uma passagem que Jesus, ele estava junto com os apóstolos. Jesus e os apóstolos. Então, Lucas relatou no capítulo 17, verso 4 e 5. Então Jesus chegou e disse para os apóstolos assim: olha, se o teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia, não é no ano. Se o teu irmão pecar contra ti, disse aos apóstolos, 7 vezes no dia, e se arrepender, e vir ter contigo, e dizer-te, perdoa-me. Aí os apóstolos, quando viram aquilo, com certeza a fé deles não estava ainda alcançando muitas afrontas daquela natureza. Porque daí eles disseram assim: Senhor, acrescenta-nos a fé. Então tem momento na tua vida, na minha vida, que nós precisamos recorrer a Ele, ao Salvador, o autor, o consumador desta fé, e dizer para Ele: Jesus, tem misericórdia de mim. Acrescente minha fé para que eu possa perdoar 2 vezes, 1 vez no dia, mais vezes. Então, prezados irmãos, nós vemos aí, a fé inclui perdão, arrependimento inclui perdão. Sem fé é impossível alguém perdoar. Será que perdoa? Nós estamos falando do perdão para a salvação, né? Muito bem. A fé e a justiça. Justiça, vocês sabem que é uma virtude, né, moral pela qual se atribui a cada pessoa. Justiça é uma virtude moral que é atribuída a cada pessoa neste país, nesta vida que nós estamos. E é um pouquinho, e a nossa justiça é totalmente diferente da justiça do mundo. Então nós vemos aqui a fé e a justiça. A justiça é uma virtude moral pela qual se atribui a cada pessoa e que lhe compete. Aí vamos dizer lá alguém, um jurista, direitos e obrigação. Justiça, ela é uma atribuição minha e tua, que compete a eu e você. Direitos, nós temos direito, e nós temos deveres ou obrigação a cumprir. Quer dizer, nós não podemos fugir desta regra 24 horas. Se nós, olha, o ímpio, ele até pode fugir desta regra e se esconder. Mas nós não. Porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Por quê? Porque Ele é onipresente. Ele sendo onipresente, Ele está em todos os lugares. E nós somos seus filhos, comprado com sangue de Cristo. Então vejamos, nós temos alguns direitos. E nós estamos falando das coisas espirituais. Nós temos direito a esta entrada através do sangue de Jesus. Nós temos direito à herança de Deus como co-herdeiro com Cristo. Nós temos direito, somos filhos de Deus. Ou não somos? Amém? Somos filhos de Deus. Então nós temos direito. Você é filho, nós somos filhos, nós temos direito. Mas nós temos deveres, obrigação a cumprir. Quer dizer, e nós cumprimos esses deveres, essas obrigações,
que nos é atribuída a nós, nós estamos falando da igreja. Nós não estamos falando da Constituição Federal. Não. Até então, a Constituição Federal, nós temos que ser cumpridor. Nós sabemos, se eu não for cumpridor, nós vamos sofrer a pena da lei. Não é assim? Agora, nós temos direito à vida eterna, mas nós temos deveres a cumprir para que nós alcancemos este direito. Os irmãos estão entendendo? Eu não vou dizer, estou entendendo esta palavra, senão eu vou copiar alguém, né? Estão entendendo esta palavra? Não. Então vejamos aí. Por que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, verso 17, 3, 21, porque nele se descobre a justiça de Deus. Esse aqui já. Porque nele se descobre a justiça de Deus. Como é que nós descobrimos a justiça de Deus? De fé em fé. Então nós vemos aí, prezados irmãos, que a fé é o firme fundamento mesmo. Não tem o que discutir, né? Porque nele se descobre a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo e se renova de fé em fé, de fé em fé. Aí nós, de repente, aconteceu alguma coisa, viajamos, né? Vamos tirar umas férias, de repente vai tirar as férias onde não tem igreja, né? E fica lá 15 dias, uma semana, 20 dias. Aí quando retorna, ele retorna bem para... É assim mesmo, não adianta dizer que não. Eu estou falando de experiência própria. A fé da pessoa, ela começa a baixar a temperatura da fé. Não, ele é fiel, foi fiel, não tem problema nenhum. Mas, prezados irmãos, quando vem para a igreja, ele começa a se fortalecer na fé. Através do quê? Ele começa a ouvir as irmãs ungidas louvando ao Senhor. E aquela melodia veio. Porque a palavra de Deus, a melodia da parte de Deus que agrada a Deus, ela é viva. É como a palavra de Deus é viva, é eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma. Quer dizer, ela, ao nós ouvirmos a palavra é vida, é viva, é espírito e vida. Ela adentra através dos nossos ouvidos e ela começa a nos fortalecer, a avivar a nossa fé, começa a despertar-nos, né? E nós passamos a ter visão como nós estamos andando. Será que tenho produzido frutos dignos de arrependimento? Será que eu estou fazendo a obra do Senhor? Será que eu estou me escondendo atrás de outros que façam e eu fico só na retaguarda? O que eu estou fazendo em prol? Quer dizer, mostra-me a tua fé através das obras. Vai assim? Mostra-me a tua fé através das obras. Nós vemos que a fé é o que traz vida para mim e para você. E através dessa fé que traz vida, vem os frutos. Os frutos. Porque através da fé nós nos aproximamos mais de Deus. Nós se chegamos a Deus. Nós começamos a lembrar que Jesus disse: sem mim nada vocês podem fazer. É só através de Jesus. Chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores. Olha, tem que limpar mesmo as mãos. E de duplo ânimo servir o Senhor. Quer dizer, ânimo pronto. Com mais coragem. Com mais dedicação. Com mais fidelidade, com mais amor. Então nos diz a palavra: o justo, ele viverá da fé. Ah não, pastor, é o seguinte, eu não vou trabalhar mais, eu vou sair por aí e viver da fé. Vou viver da fé. Não, aqui ó, o justo viverá da fé. Então nós lemos ali Abacuque 2:4, diz: o justo pela sua fé viverá. Abacuque diz assim: o justo pela sua fé viverá.
Então vejamos, eu lembrei-me agora daquele jovem rico, né? Lembrei-me agora, né? O jovem rico chegou para Jesus e disse que o que ele deveria fazer para ser salvo. Aí Jesus disse para ele: tem observado os mandamentos? Tem guardar os mandamentos? E tal. Aí ele disse: olha, isso aí eu tenho observado desde a minha meninice, eu tenho guardado. Quer dizer, dá a entender que ele era justo, né? Aí Jesus disse para ele: ó, então faz o seguinte, esse jovem era muito rico, ó, vende o que você tem e distribua aos pobres. Aí ele disse que emudeceu e baixou a cabeça, daí não aceitou. Por quê? Porque faltou-lhe a fé, né? Faltou-lhe a fé. Então vemos aqui, o escritor dos Hebreus, no capítulo 10, 38, diz: mas o justo viverá da fé, se ele recuar. Quer dizer, fé, crendo em Deus, obedecendo o Senhor, sabendo que ele tem que ser obediente à palavra do Senhor, andar no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria que Deus dá ao ser humano, né? Então, o justo viverá da fé. Mas se ele recuar, eu não, como é que é? Não tenho prazer dele? A minha alma não terá prazer nele. Então, nós vemos aí que Deus tem prazer em nós. Nós vivemos da fé. Então Deus tem prazer em mim e em você, irmão. Os olhos do Senhor estão 2 horas e 40 minutos por dia sobre mim e sobre você. Não, o dele está 24 horas. E nós temos que se dedicar no mínimo 2 horas e 40 minutos por dia. Não é assim? 10% da dedicação nossa. O 10% é 2 horas e 40 minutos. Então vemos aí: o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer dele. Tudo que você fazer, faça por fé. Viu? Se você quando você fazer a obra de Deus, não faça por obrigação, porque nós somos obrigados a fazer, mas que não seja por obrigação, mas que seja por fé no Senhor, sendo agradecido a Ele. Quando você for contribuir, contribua com fé. Quer dizer, sabendo que você está sendo obediente à palavra do Senhor, tanto nas ofertas alçadas, como nos dízimos, né? Como nas coletas. Como nas coletas, ou seja, nas arrecadações, né? Domingo vamos ter a arrecadação, a Santa Ceia do Senhor, a arrecadação da cesta básica, nós vamos ter que arrecadar. Então, que nós possamos fazer por fé, crendo que nós estamos dando frutos dignos de arrependimento. Então nós temos Romanos, o apóstolo Paulo escreve Romanos capítulo 5, verso 1, a fé traz paz com Deus. Quando Jesus diz: olha, a minha paz vos deixo, está escrito lá em o Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Então nós vemos aí, Jesus nos deixou a paz, e nós precisamos cultivar essa paz com Ele, né? Aí diz lá o apóstolo Paulo: sendo justificado pelas obras, temos paz com Deus. Não, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus.
Quer dizer, a fé sempre em primeiro lugar. Sendo justificado pela fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha, né? A fé é algo especial que faz com que eu e você agrademos a Deus. Nós cheguemos a Ele, agradando a Ele. Quer dizer, nós sabemos pela fé que o Senhor pede um coração puro, uma alma voluntária, que possa servi-lo. Então nós sabemos também que o escritor dos Hebreus diz que sem essa fé, ninguém pode agradar a Deus. E se nós não agradamos a Deus, será que Deus vai ter compaixão de nós? Será que Deus vai investir mais e mais em nós? Não. Quanto mais nós agradarmos a Deus, mais Ele investe em nós. Eu creio assim. Se você não crê, é você. Mas eu creio que quanto mais eu e você nos esforçarmos na obra do Senhor, mais Deus nos apraz, mais Deus está derramando das suas bênçãos sobre nossas vidas, mais está fluindo a obra de Deus através de mim e através de você. Então nós temos aí agora vamos ver fé e graça. O apóstolo Paulo escrevendo os Efésios 2:8. Veja agora, o que é a graça? A graça é um favor, uma dádiva de Deus para nossas vidas, um bem que Deus nos deu. São João 3,16. Deus nos deu a graça, Deus nos amou, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha, crer quer dizer, para aquele que ter fé e nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos aí, a graça de Deus se há derramada, trazendo salvação a quem? Então a graça de Deus foi derramada. Agora, pela graça sois salvos. Maravilha. Que bom. Mediante a fé. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. É dom de Deus. A salvação é uma dádiva de Deus. Mas mediante eu creio e você crê. Se eu não crer, você não crê, nós não vamos ter a salvação. Nós não vamos receber essa dádiva de Deus. Por isso que Jesus se ofereceu e Deus entregou Ele para morrer por nós, em nosso lugar, para que nós tivéssemos o benefício através do seu sacrifício de ter fé e acreditar e buscar o Senhor e ser obediente a Ele, a sua santa e bendita palavra e a igreja do Senhor, Mas pastor, a igreja do Senhor? Sim, a igreja do Senhor. Os tratados que tem na casa do Senhor, nós temos que ser cumpridores dos tratados. Quer dizer, qual os tratados? Nós temos a liturgia do culto, nós temos os eventos, tudo isso, e nós temos aí algumas norminhas que todas as denominações têm, Então, quando nós cumprimos, por exemplo, domingo, Santa Ceia do Senhor, o membro da igreja, pela fé, ele não pode faltar, pela fé. E ele tem obrigação de vir participar. Por quê? Porque ele faz parte do corpo de Cristo. Ele faz parte da igreja. Ele é igreja. Ele é um membro do corpo. Quer dizer,
É uma ordenança deixada à igreja. Aí a igreja, através do seu concílio, determina a data dessa participação. Não é assim que vocês fazem lá, os dirigentes? Determina as datas da participação. E os membros da igreja têm prazer em vir participar, né? Está lá em 1 Coríntios capítulo 11, 23 e diante. Participar do símbolo do corpo e do sangue de Jesus, fazendo isso até que Ele venha. Fazei isto em memória de mim, diz o Senhor Jesus, diz o Senhor, até que venha. A esperança nossa, Ele vem, Ele está vindo, Ele está chegando. Vamos fortalecer a nossa fé cada vez mais. Vamos fazer uso da nossa fé, do poder que nós temos através da fé. Fé é poder. Não é assim? Fé é poder. Então temos aí, pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós. Dom de Deus. Então nós temos aí a palavra, né? Aí, através da fé, começa o cumprimento da esperança. Quem tem fé tem esperança, não é assim? Então vemos aí, fé e esperança. Nós sabemos que em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10 e 11, a igreja estava reunida no Monte das Oliveiras, após a ressurreição de Jesus, após 40 dias, Jesus com a igreja, após a sua ressurreição, de repente, Jesus começou a ir assunto aos céus. E ocultou-se nas nuvens dos céus, ocultou-se as visões da igreja que estava reunida. Aí diz-nos a palavra que dois varão apresentou-se de branco, apresentou-se diante deles, dois anjos, e disse a eles assim: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá assim como o viste ir. A igreja ficou na esperança da volta dele, através da fé, crendo, acreditando. Nós estamos aguardando, acreditando, nós temos esperança de que ele virá e eu tenho esperança de ser transformado num corpo glorioso. Eu tenho esperança de subir a ascensão ao encontro com Jesus nos ares. Eu tenho esperança que os que dormem no Senhor ressuscitarão e irão de encontro com o Senhor. Esta é a fé que nós temos, que nos traz isso, né? Então diz, ele virá pessoalmente, quer dizer, do jeito que ele foi, ele vem, conforme Atos dos Apóstolos. Ele virá repentinamente, essa é a esperança que temos. Vós bem sabeis que o Senhor virá como ladrão. Aí tem uma passagem que diz: se o pai de família soubesse que hora vigília da noite o ladrão viria minar ou roubar a sua casa, ele não deixaria, ele ficava vigiando. E nós estamos vigiando. Sabe por que nós estamos vigiando? Porque nós estamos adorando o Senhor, aguardando o Senhor aqui no templo. E nós estamos vigiando. Nós temos a esperança de quê? A esperança que eu e você temos que ter, colocar, fluir através da fé em nós, que seria bom que Jesus viesse e nós estivéssemos na casa dele aqui adorando a ele. Aí diz-nos, ele virá, temos essa esperança, ele virá poderosamente. No Evangelho de Jesus, segundo Lucas 21, 27. Então verão o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória.
Ainda diz em Apocalipse que ele virá inesperadamente. Por isso, vigiai, porque não sabeis a hora em que o seu Senhor virá. Mas é como o que um pai de família que saindo, né? Então vejamos aí, eis que venho sem demora. Jesus relata, Apocalipse 16:15. João, da ilha de Pátimo, vamos dizer que escreve, diz a minha igreja, eis que eu venho sem demora. Sem demora, é qualquer hora, qualquer momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, o que há de vir, virá e não tardará. Muitos dizem, desde os meus pais, Jesus está para vir e não veio. Mas é longânimo para com todos nós, que nenhum de nós se percamos. Aí vem a fé com arrependimento, senão que todos venham ao arrependimento. Muito bem, para encerrar, Apocalipse 22:12. Eis que cedo venho. Olha, você tem nessa esperança, olha só. Eis que cedo venho, e o meu galardão, o galardão é dele, está comigo para dar a cada um, segundo as suas obras. Está aí. Fé, obras. Aí, para encerrar, Apocalipse 22:20, escuta só. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora, vem Senhor Jesus. Podemos dizer, ora vem Senhor Jesus. Vamos dizer, ora vem Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome do Senhor. Navegava sem Deus, era um prisioneiro dos pecados meus, como um barco à deriva no meio do mar. A minha alma cansada só fazia chorar. Eu não tinha esperança de ter salvação, estava acorrentado em uma prisão. Parecia que o sol não brilhava pra mim, era um pesadelo e não tinha fim. Só restava amarguras em volta de mim. Quando ele chegou, foi dizendo assim: esse teu sofrimento eu vou por um fim. Alguém é Jesus, me tomou pelas mãos e me diz: estás livre. A minha alma gritou: hoje livre estou. Os grilhões se abriram, eu saí da prisão e agora bem alto eu posso cantar como um pássaro livre. Estamos livres porque Ele nos ama. Ele nos ama como nós somos. Ele te amou como você é. Aleluias. Como um navio sem rumo, navegava sem Deus, era um prisioneiro dos pecados meus, como um barco à deriva no meio do mar. Olha só, a minha alma cansada só fazia chorar.
Eu não tinha esperança de ter salvação. Estava acorrentado em uma prisão. Parecia que o sol não brilhava pra mim. Era um pesadelo que não tinha fim. Só restava amarguras em volta de mim. Olha só, quando ele chegou, foi dizendo assim: este teu sofrimento eu vou pôr um fim. Olha só, esse é o quem é Jesus. Me tomou pelas mãos e me diz que estás livre. Olha só, a minha alma gritou: hoje livre estou. Os grilhões se abriram, eu saí da prisão, e agora bem alto eu posso cantar como um pássaro livre. Aleluia. Quando ele chegou, foi dizendo assim: ele te ama, ele cuida de você. Aleluia. Quando ele chegou, foi dizendo assim: este teu sofrimento eu vou pôr um fim. Esse é o quem é Jesus. Te toma pelas mãos e te diz que estás livre. A minha alma gritou: hoje livre estou. Os grilhões se abriram,